Antes do vídeo começar, eu só quero avisar que nem tudo que eu tô lendo aqui tá escrito na creepypasta, porque a creepypasta original tá escrita em inglês, então eu tive que traduzir tudo. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Se você fazia parte da comunidade de Bear durante os anos de 2020, você provavelmente se lembra que antigamente os updates não eram muito grandes. Normalmente algumas skins, um mapa, talvez algumas badges, o que não era muito ruim, já que entretinha a gente durante aquele tempo. Eram tempos diferentes, já que não tinham coisas como fangames, e aquelas que existiam não era de tamanha qualidade. Mas isso não vai ser relevante aqui. As updates eram até que pequenas, considerando que o Shideman também estava fazendo o Bear 2, que seria lançado mais naquele ano. Então, o conteúdo era meio limitado. Mas eu não acho que isso é ruim, já que não tinha muito o que fazer com o jogo sem arruinar a fórmula. Um pouco de tempo antes do Bear 2 começar a ser produzido, no dia 3 de janeiro de 2020, uma subplace chamada foi adicionada, que meio que espelhava os padrões de outras subplaces que já existiam, só que seguindo o estilo de terror, um pouquinho diferente do Sam Resting Place ou Shawarma. Essa place era constituída de um corredor com duas portas, dando para duas outras subplaces chamadas This Is Was My Friends e This Is Was My Home. E você provavelmente já sabe o resto. E então, o Shideman estava pensando em fazer mais places com esses elementos de terror. E ele pensou sobre isso, enquanto ele estava fazendo a update de 4 semanas, que eu acho que foi feita como uma despedida do Bear Alpha, que trazia muito conteúdo que já estava antecipado, muito por causa do Bear Archive. Na quarta e última semana, que trouxe um monte de conteúdo antigo de volta, como as skins de Halloween e o Mystic, ele também trouxe duas badges, The Funny But Not The Funny, The Other Funny e Who Found Out. A segunda badge dava a primeira e única variante do Atrocity, o Afrocity. E a primeira badge era supostamente uma badge de piada, mas eu acho que isso não é verdade. Para a quarta semana, o Shid e o Crowton decidiram que eles iriam fazer duas badges, uma dirigida pelo Shid e a outra pelo Crowton. Crowton foi responsável pela badge do Afrocity e o Shid pela badge do The Funny. Ambas estavam finalizadas, mas só uma foi lançada. E eu vou explicar tudo agora. Tudo começou no dia 23 de julho de 2020, um dia depois da criação das badges. O time de testers não era muito grande, e os devs precisavam de mais alguns porque eles queriam opiniões diferentes, já que as badges eram meio experimentais. E eu fui uma dessas pessoas selecionadas, porque eu era amigo com um dos testers. E o Shid preferia convidar contribuidores e amigos de testers que já serviam no jogo, considerando a sua tendência para ser mais confiáveis. Bem, aproximadamente umas 11h50 da noite, naquele dia, meu amigo me mandou uma mensagem perguntando se eu queria entrar na equipe. E eu estava muito feliz, considerando minha obsessão com o Bear naquele tempo. Era uma daquelas oportunidades de só uma vez na vida, sabe? Eu entrei no server e tinham dois links. O primeiro link levava para a quest do Afrocity, que é a mesma coisa que a gente conhece. Mas a segunda era interessante para dizer o mínimo. Ela começava com a outra quest, que no caso é a quest da bonus track, e ia normalmente até aquela parte que você precisa descrever 28, 6, 19. No jogo normal parece meio mal finalizado, e isso é porque tudo que veio depois disso foi completamente descartado. Normalmente, depois de você escrever o código,
você iria para uma place chamada Crowton's Fury, que foi usada como punição para aqueles que vazaram a badge do Atrocity. Mas eu vou explicar isso mais tarde. A place começava com uma área meio preto e branco, com essas cores sendo bem saturadas. E tinha uns barulhos estranhos de fundo, como uma mistura de gritos meio desacelerados e sirenes, seja lá o que aquilo era. Eu tive um grande choque porque não parecia nada com o que eu estava esperando. Nenhuma quest àquele ponto era parecido com aquilo. Quer dizer, algumas eram, mas aqueles sons não eram algo muito normal de se ver no jogo. E tinha um grande corredor na minha frente que, obviamente, eu tinha que seguir. Cara, parecia infinito. Tomou mais ou menos 5 minutos para eu poder chegar no fim. Irônico, se você sabe como que é a badge do Frost. Mas eu terminei o corredor. E não era muito confortável, já que naquele ponto já era meia-noite e eu tava sozinho em casa. No final, tinha um orbe preto que te teleportava para uma outra place. Eu encostei nele e a minha tela ficou preta. E eu tenho quase certeza que eu vi algo passar na minha tela antes de ser teleportado. Parecia um Puffle que eu nunca tinha visto antes. Era cinza e tinha um pequeno sorriso no lado direito do rosto dele. E os olhos deles encaravam para cima. Eu me perguntava se era um personagem novo, já que não fazia muito tempo desde que eles começaram a adicionar Puffles no jogo. Já que eles adicionaram o Whitey no update de Natal e o Lagoon no update do Malbert, eu pensava que a cada alguns meses teria um novo Puffle em alguma update aleatória. Então eu tava meio feliz em ver um novo personagem. O orbe preto me levava pro Monochrome. O mapa era meio estranho, já que ele tava num tom mais azul. E uma coisa interessante que eu percebi é que muitas passagens estavam bloqueadas. E eu estava no R6, só que meu personagem não tinha nenhuma animação e só se mantinha parado. Eu não achei nada de muito interessante, além do fato de que os NPCs eram meio diferentes. Por exemplo, de longe, você poderia ver que algum deles tinham rostos estranhos e ficavam te encarando dependendo da direção que você tava. E eles também desapareciam se você chegasse muito perto. Então eu fui para a última place que eu ainda não tinha ido, a casa. E olha, eu não lembro da TV ter uma criatura. Era uma skin de bear branca, sem orelhas e com um buraco preto no rosto. Ele era bem magro e distorcido também. A tela da TV era verde ao invés do branco e vermelho claro. Eu não vou mentir, eu meio que gostei daquela skin e pensei que seria a recompensa da badge, já que combinava bastante com a atmosfera da place até aquele momento. Dava pra eu clicar na TV, que nem no mapa original, mas quando eu clicava, a tela ficava preta de novo, só que dessa vez o Sam e o Whitey aparecendo. O Sam tava faltando as suas pernas, já que elas estavam meio transparentes. Ele estava pálido e tinha olhos maiores e completamente pretos. O Whitey só estava um pouquinho mais escuro e estava sem seus olhos. Ok, isso estava começando a ficar mais estranho. O que aconteceu com o Sam e o Whitey? Quem que era aquele cara? Será que ele aprisionou o Sam e o Whitey nos poços deles? E eles já estão mortos? Minha mente de teorista estava trabalhando hora extra, já que a única coisa que a gente podia fazer era teorizar. Mesmo que eu achava interessante, eu estava ficando meio desconfortável. A próxima place era o SOS, mais especificamente o corredor onde você pegava os cartões de acesso para poder pegar a skin do Anuel. A diferença é que era muito mais longo do que o normal e parecia um labirinto. Mas eu encontrei a maior diferença na parte do começo. E quando eu encontrei, eu mijei nas calças. De repente,
um bear que parecia o Yoshi do Death Forest saía de uma porta preta, gritando, e ele batia na parede antes de desaparecer. Eu lembro de ter visto esse bear no The Bear Archive, mas ainda assim foi meio inesperado. Tinham muito mais portas espalhadas pelo labirinto, e toda vez o bear sempre saía das portas com um grito de ensurdecer, passando bem rápido antes de bater na parede. Ele só passava se você estivesse muito perto das portas, então era recomendável você esperar atrás dos pilares antes de você passar, só para ter segurança. Mas às vezes ele não saía das portas, então eu percebi que ele só passava por elas quando uma luz vermelha iluminava o mapa. Quando eu cheguei no final, eu encontrei o orb que te levava de volta para o mapa, que nem no original. Ambos os lados estavam bloqueados, então não tinha muitas opções. De novo, a tela ficou preta e dessa vez eu escutei a voz do Sam, dizendo: That was pathetic. Do que ele estava falando? Quem que era aquele? Já que o Sam e o Whitey tinham vozes similares. Então, talvez poderia ser o outro Puffle que estava falando. Isso estava realmente me assustando. Bem, eu era meio covarde quando tinha 13 anos. O próximo mapa era o Sewage Domain. Você começava naquela área onde você colocava o código de cores. A mudança mais notável era que o mapa inteiro estava pintado de preto. E estava até que bem iluminado no lado de dentro. Eu pensei que o objetivo era sair de lá, então eu já fui atrás da saída. Era um pouquinho difícil, já que eu nunca consegui memorizar esse mapa direito. No meio do caminho, eu encontrei algumas mudanças, como a textura dos objetos estando trocadas. Bem, eu cheguei naquela parte infame do Sam Was Here, mas ao invés de ter escrituras, tinha o rosto dos NPCs que eu encontrei no Monochrome. Depois de um pouquinho de esforço, eu consegui sair de lá e percebi que a entrada da Cheese Corporation estava fechada, mas as portas eram brancas e neon, então eu deduzi que eu deveria entrar. Como pensei, a tela ficou preta, só que dessa vez apareceu um texto com um dos olhos do Bob. E essa tela durou por mais ou menos uns 10 segundos. Então eu até que consegui tirar uma print. E bem, eu pensei que eu tava indo atrás de alguém, então eu imediatamente pensei daquele Puffle. Será que minha teoria poderia estar certo e eu estaria no cargo de lidar com ele? Bem, só continuando pra ver. Como eu imaginei, o próximo segmento era o mapa da Cheese Corporation, só que estava um pouco mais escuro que os outros mapas. E pra ser sincero, eu não vi nenhuma mudança em comparação com a Submission original. Assim como no original, era possível encontrar uma saída. E não demorou muito até eu encontrar. Sem muitas opções, eu usei a escada para poder escalar até o topo da Corporation, onde tinha um duto. Eu não lembro exatamente onde que isso levava no mapa original, mas aqui era muito mais longo e só ia reto. E ela levava pro limite do mapa. E quando eu chegava no final, era o mapa da Cheese Factory. Nem precisava dizer que eu estava muito surpreso. Hoje em dia isso não é tão impressionante, já que a Cheese Factory voltou no ano de 2022. Mas naquela época, eles sempre falavam que o mapa nunca ia voltar. E nessa versão, o mapa estava faltando algumas janelas e um monte de objetos estavam faltando também. Mas provavelmente era só a transparência que tinha sido mudado, já que você ainda podia interagir com esses objetos. Tinha umas outras partes também que estavam bloqueando as passagens, então era como se fosse um labirinto invisível. Eu não demorei muito para descobrir como que se passava, e eu fui para o segundo andar. Eu olhei para o lado e instantaneamente percebi que na onde você spawna tinha uma entrada. Eu fiquei surpreso de novo, já que esse lugar me levava para o Happy Terror. O mapa era quase idêntico. Eu percebi que as coisas estavam ficando cada vez menos assustadoras. Até que eu cheguei numa casa pequena, que tinha uma passagem secreta. Já que não tinha nenhuma saída, eu deduzi que devia ir por ali.
Essa passagem secreta no mapa original iria te levar para um túnel de pedra, que te levava para um outro lugar, mas nesse caso, ele te levava para uma sala de madeira branca. Era uma sala grande, vazia, e na frente dela tinha um bear totalmente preto com uma janela atrás dele. Eu encostei no bear e isso tocou um barulho muito alto e eu fui teleportado de novo. Dessa vez, a tela preta me mostrou um frame da skin do Red Robin, acompanhado com uns barulhos que eu não consigo explicar, mas eu conheci porque isso era frequentemente usado em jogos de terror para jumpscare. Bem, eu acho que isso significava que o Red Robin era realmente o túmulo do Whitey, que nem aquela teoria estúpida dizia. Dessa vez, eu acabei parando em uma versão bem porca do lobby, parecendo em algo que foi usado na beta do jogo ou alguma coisa assim. O que eu achei estranho é que todos os Mandens foram trocados por skins estranhas. Hoje em dia eu acho que aquelas skins eram bem da hora, mas naquela época eu fiquei um pouquinho assustado por aquelas skins. A única coisa que não tinha nada no pedestal era o pedestal do Shid. Eu cheguei perto para ver se alguma coisa ia acontecer e eu fui teleportado de novo. A tela preta mostrou nada dessa vez. E quando a tela sumiu, eu tava no Sam's Resting Place. O Sam tava do mesmo jeito que eu descrevi antes. Pálido, com olhos pretos e sem pernas. Os orbes dele também tinham uma textura de pedra. Eu me aproximei dele e ele começou a falar. Eu não lembro muito do que ele falou, mas eu tenho bastante certeza que ele falou alguma coisa sobre vingar ele. Naquele ponto eu já tinha teorizado tudo. Aquele Puffle foi o responsável por ter trancado o Sam e o Whitey nos seus poços. As peças de puzzle estavam sendo colecionadas por ele indiretamente. E quando a gente pegou a bonus track, a gente finalmente deu ele o poder total. Ele também deve ter criado todas aquelas skins. Nem o Lagoon criou o Malbear e o Vector. Ou talvez a gente que esteja sendo controlado por ele por todo esse tempo para coletar as peças. Eu não tinha muita certeza, mas estava muito provavelmente certo de alguma forma. Quando o Sam finalmente terminou o diálogo dele, eu fui teleportado só mais uma vez. E dessa vez eu estava no mapa de Natal, que era uma versão simplificada do Arct Valley. As cores do mapa eram marrons e eu estava com um lançador de neves. Então isso significava que eu ia lutar com o Puffle, e sim, eu estava certo. Eu acho que aquele mapa era um placeholder, já que não faria muito sentido lutar contra aquele Puffle no Arctic Valley. A gameplay era bem similar com o Arctic Valley original. Ele tinha os mesmos ataques como o Santa Sam, as mesmas mecânicas, praticamente tudo. Era praticamente uma reskin, só que com o Puffle. Novamente, era provavelmente um placeholder. Ele tinha 750 de vida no total. Então não foi muito difícil de matar. E o que me surpreendeu era que as boss fights não eram muito comuns naquele jogo. Na real, a única boss fight que teve até aquele ponto foi o do Santa Sam. Depois de ficar tentando por um bom tempo, eu finalmente consegui derrotar ele. E como eu já tinha esperado, ele morre do mesmo jeito que o Santa Sam. Mas o problema é que tinha um grito bem agudo, e isso não parou por até mais ou menos uns 30 segundos, e eu tive que diminuir o volume, já que era quase 1 da manhã. Quando o som parou, a tela ficou preta, e apareceu o texto de novo. Novamente, eu não lembro muito bem o que estava no texto, já que era um texto bem longo, e eu tenho quase certeza que estava falando sobre como tudo já estava acabado e não tinha nada mais para fazer. A tela estava acompanhada com um monte de barulhos estranhos, que eu acho que era pessoas chorando. E depois de um tempo, aquele Puffle apareceu na escuridão, acompanhado do texto: O fim. Ok, o que foi aquilo? Eu não conseguia dormir, já que eu quase não conseguia parar de pensar sobre aquilo. No outro dia, o Shid revelou que ele queria focar mais no Bear 2, e ele queria acabar com a lore ali. Mesmo eu pensando que tava um pouquinho rushado e o conteúdo era meio perturbador,
ninguém questionou ele sobre lançar a quest. Então ele criou as places das duas badges e depois atualizou o The Funny. Até não muito tempo atrás, o Shinji anunciou um jogo solo do Whitey, chamado Skangland. Pra ser honesto, ele estava prometendo esse jogo desde 2021, depois do lançamento do primeiro jogo de 1º de abril do Bear. Eu achei bem engraçado no começo, mas no dia 1º de abril de 2025, ele postou o trailer do jogo. E quando eu abri, eu vi 2 protagonistas daquele jogo. Um era o Whitey e o outro, bem, era ele, aquele maldito Puffle.